Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e o tema desse vídeo vai ser eu desliguei meu último servidor. E eu vou explicar um pouco mais por que eu fiz essa escolha e como que eu cheguei nessa decisão. Além do mais, eu vou explicar alguns fatores que vale a pena considerar e se no teu caso vale a pena desligar seu servidor computador ou vale a pena deixar ligado ou se por acaso vale a pena trocar por alguma coisa a mais. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos explicar um pouco mais sobre isso. Como que eu desliguei o meu servidor e por que eu desliguei meu servidor? Eu vou começar lá um tempão atrás. Meu primeiro servidor eu decidi montar pelo menos em 2015, onde eu tinha alguns HDs bem antigos, de 1 TB, que na época era grande. Não tão grande, por causa que exigia até de 6, mas já era grande. E eu decidi pegar um computador antigo, colocar esses HDs, tentar instalar o Debian. Instalei o Debian, fiz a questão de SMB para fazer o share dos meus arquivos. Porém, um servidor só para servir como servidor de arquivos é muito simples. Agora, tem outras opções, você pode fazer muitos aplicativos, você pode instalar Docker, você pode instalar uma variedade de containers que faz com que o teu servidor não seja só um servidor, seja um sistema multimídia, que seja um sistema de gerenciamento de fotos, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de mídia, gerenciamento de absolutamente tudo. Você pode instalar Home Assistant, você pode instalar muitos aplicativos. E desse jeito eu comecei a gostar dessa ideia e comecei a investir um pouco mais em containers, tentar entender um pouco mais, testar algum container, outro container para melhorar meu aplicativo ou para melhorar o que eu gostaria de fazer na minha casa. Comecei a testar, comecei a usar o Docker, comecei a usar o Proxmox para fazer virtualizações e desse jeito eu comecei a aumentar os meus servidores. Eu não tinha só um computador. O computador na época que eu tinha colocado era um i5 4590, que ainda continuo tendo ele, porque ele não consome muita energia, ele não é muito potente, porém ele não consome muita energia, era um computador mais antiguinho. Desse jeito, foi interessante, eu comecei a ampliar, daí decidi pegar um servidor bem estável, com pelo menos duas fontes, dois power supply de 750 ou de 1100, na qual funcionava muito mais rápido, tinha muito mais cores, os aplicativos rodavam de um modo muito mais eficientes, montes de HD SATs, no qual a velocidade deles eram mais rápidas. Depois disso eu comecei a investir um pouco mais em SSD, na qual funcionou muito mais rápido, e na questão do iOS, ou na questão de Docker, tudo na questão do SSD, que valia muito mais a pena na questão de velocidade. O preço não tanto, mas na questão de velocidade. Porém, tudo começou a mudar quando o preço da energia começou a aumentar. E está aumentando, cada vez está aumentando. Se por acaso você está assistindo esse vídeo daqui 10 anos e a energia realmente baixou muito, com certeza eu vou voltar e vou reinstalar o meu servidor, vou comprar outros servidores maiores, com mais capacidades, com mais CPUs, com mais memória RAM, para rodar meus aplicativos. Porém, no momento, eu não tenho necessidade, eu não consigo justificar isso. E qual seria o ganho de ter tanta potência na minha casa? Então, desse jeito, o que eu decidi? Eu comecei a vender meus servidores e comecei a manter um ou dois ligados, depois eu mantive só um ligado, e agora, por fim, eu desliguei esse último servidor. Esse último servidor foi o primeiro servidor que eu abri em 2015, na qual tinha instalado inicialmente o Debian. Depois disso, eu descobri o OpenMediaVault, na qual eu instalei o OpenMediaVault e decidi ampliar a quantidade de HD. Na época, eu coloquei 4 HDs de 4 TB, WD-Red, que funcionou por muitos anos, mais do que a garantia, porque eu sempre fazia backup, e eu falava assim, ó, quando aparecer alguma informação no Smart, que está dando falha ou que está indo para o final da vida útil, eu vou remover isso. Outra coisa, todos os HDs foram comprados tempos diferentes, então foram lotes diferentes. Possivelmente um lote vai funcionar melhor que o outro, então por isso que eu achei interessante comprar lotes diferentes. Se eu tivesse comprado tudo no mesmo lote e o lote poderia estar com defeito, todos os meus HDs poderiam estar falhando ao mesmo tempo. Desse jeito, falhou um, eu tive que trocar, falhou outro, eu troquei, falhou outro, eu troquei e no final das contas falhou praticamente todos e eu tive que trocar todos, mas um de cada vez e deu certo, não perdi nenhum dado, porque eu estava utilizando o RAID 5 e desse jeito eu tinha um pouco mais segurança. Até então comecei a aumentar, pensei, ó, eu vou colocar mais HDs, vou expandir. Uma das perguntas dos inscritos falou, olha, eu gostaria de iniciar com 4 HDs e depois de um tempo eu gostaria de expandir esses HDs. A resposta, não faça isso porque não vai dar muito certo. Quando você
expande seus HDs, seu RAID funciona perfeito, mas questão de formatação ele não funciona tão bem. Então, uma das melhores opções é você formatar tudo e reinstalar a formatação de modo integral. Quando eu comecei a montar meu servidor, eu comecei com o OpenMedieval 4, na qual era terrível a visão. Se olhar agora para o OpenMedieval 6, funciona muito melhor, tem muito melhor aparência para ele, mas o OpenMedieval 4 funcionava muito bem, meu sistema funcionava tranquilo. O Docker funcionava de modo um pouco diferente, não exigia Portainer, então você tinha que fazer a instalação diretamente pelo Docker no pronto comando. Agora com Portainer e os Docker Compose ajuda muito na tua vida. Daí então eu comecei a reduzir a quantidade de servidores, eu aumentei bastante, reduzi até o ponto que eu só fiquei com um servidor, que esse é o último que eu acabei de desligar. Por que eu decidi desligar? Basicamente, eu tenho isso aqui, que é um medidor de tensão, acho que está sem bateria. Tá sem bateria. Mas como que ele funciona? Você liga ele na tomada, coloca tua tomada do computador ou qualquer coisa que você quer testar, ele funciona até 2.900 watts, então 13 amperes a 230 volts, e deixei ligado durante um mês. O que eu descobri? Desse um mês, a média de consumo do meu computador foi 84 watts. Se falou 84 watts, não é muita coisa. Se você considerar essas lâmpadas de LED, cada lâmpada de LED vai usar 6 watts, o computador estava usando 84. 84 watts é basicamente 14 lâmpadas funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano. E qual que seria o ganho? Porque agora mais existem outras opções muito mais econômicas. Vou dar um exemplo. Até então, eu não queria manter só um Raspberry Pi, mas sim, um Raspberry Pi. Muito simples, esse aqui é a versão 3, já tenho 4, funciona bem melhor. E tem quase a mesma capacidade de um computador um pouco mais antigo. A única coisa que ele tem é as conexões USB. Mas tudo depende, se você vai fazer alguns aplicativos, você pode utilizar agora o Raspberry Pi 4, tem duas portas USB 3.0. Então, tudo depende. E os aplicativos vão funcionar muito bem, se você colocar o heatsink suficiente, ele vai funcionar. Então, esse é o ponto. Eu comecei a migrar todo o meu servidor para Raspberry Pi. Desse jeito, todos os meus dados, ou todas as informações que eu tenho, não estão mais naquele computador, naquele servidor primeiro. Primeira coisa, vamos colocar mais claro. Eu tenho Synology NAS, onde tem todos os meus dados, ele funciona bem para gerenciamento de dados, uma porcaria para o resto dos aplicativos, por causa que ele não tem muito processador funcionando, ele não tem muita memória RAM e você não consegue estender muita coisa. Porém, o Raspberry Pi, para rodar os aplicativos, funciona de modo muito bem. Você consegue colocar um Raspberry Pi, um HDzinho de não sei quantos gigabytes, e você consegue rodar muitos aplicativos. Só lembrando, quando você fizer essa formatação, tem que ser um pouco diferente. Você não pode simplesmente chegar e fazer RAID nesses HDs. Você tem que fazer MERGE-FS. Você tem que fazer backup, mais frequentemente, porque se um HD falhar, os dados desse HD falharam. Mas você pode fazer paridade entre 2 Raspberry Pi, 3 Raspberry Pi, depende de quanto que é importante seus dados. Você pode rodar os aplicativos de modo em que substituiria toda a sua necessidade. E além do mais, a única coisa que pesa um pouco é quando você vai fazer transcodificação de mídia. Isso é um pouco pesado, mas sempre tem um pouco de alternativa. O que você faz? Você deixa a mídia no formato em que você precisa. A maioria dos usuários funciona com qualidade 1080p, então deixa toda a tua mídia 1080p. Se por acaso todos os usuários funcionam melhor com 4K, então deixa 4K. Esse Raspberry Pi para mandar os dados de modo direto funciona bem. O problema é quando ele vai fazer transcodificação. O Raspberry Pi, quando você não vai usar 4K, funciona bem. Quando você vai usar 4K, ele não funciona, mas daí você faz um compromisso. Você fala, eu não vou usar toda a minha mídia 4K, eu vou usar 1080p, que também é uma qualidade boa. E na questão de energia, ele economiza bem, principalmente com o preço da energia elétrica subindo cada vez mais, então é interessante você considerar isso. Quando ele baixar, com certeza eu vou no computador, vou montar um servidor de volta, meu servidor da garagem talvez vou ligar de volta. Esse aqui é uma fonte do Raspberry Pi. Se eu vim aqui olhar, ele fala que ele tem 5 volts e 2.5 amperes. Se eu fizer um cálculo básico, ele vai consumir 12.75 watts em pico. Na verdade, ele não funciona sempre em pico, ele vai consumir bem menos que isso. Mas se você pensar, pelo menos seria por volta de umas 7 vezes menos energia. E para ter um processador quadricores, do mesmo jeito, algumas das versões têm 8 GB de memória RAM, você coloca os mesmos HDs, se por acaso você precisar mais potência, mais HDs, você pode colocar até 4 HDs
sem comprometer a velocidade, e ele vai funcionar de modo eficiente, barato, e todos os aplicativos, ou praticamente todos os aplicativos que você precisaria em um computador, no desktop, você conseguiria rodar no Raspberry Pi. Então, como que eu consigo justificar para manter um servidor que consome 84 watts comparado ao Raspberry Pi? E não existe só esses Raspberry Pi grande, você ainda pode usar o Raspberry Pi 0, 2 nesse caso. E olha só o pequenininho, isso aqui ele é com o meu adaptador de mídia, um projeto que eu já tinha feito, desmontei e agora eu posso montar de volta. Consome potência, mesma coisa, muito baixo, pequeno. Se você colocar o heatsink ou pelo menos o dissipador de calor correto, ele vai funcionar por muito tempo e não vai sobreaquecer. Então, como que eu consigo justificar isso? Por isso mesmo que eu decidi fazer esse vídeo. Por enquanto, com o preço da energia e cada vez mais subindo, eu não vou manter nenhum servidor ligado. Todos os meus dados e todos os meus aplicativos agora estão reunidos para esses Raspberry Pis e para um Synology NAS, na qual eu tenho só meus dados, porque eu acho que é interessante ter RAID. O resto de todos os meus aplicativos estão tudo em Raspberry Pi. Então galera, se vocês gostaram desse estilo de vídeo e acharam interessante eu só explicar sobre minhas ideias e os motivos na quais eu decidi fazer uma coisa ou outra, por favor, deixe seu comentário. Se vocês não gostarem, preferem que eu só explique alguma coisa, fale, também deixe seus comentários. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês deixem seus likes, lógico. E te vejo na próxima. Tchau!